Bom, gente, é sempre um prazer conversar com vocês aqui. Não sei se você está no meu canal do YouTube, se você está no IGTV. Se você estiver no YouTube, aproveite antes que eu me esqueça, já se inscreva no canal e ative as notificações, viu? Tem vídeo novo quase todo dia, então você recebe a notificação. E se você está no IGTV, me segue no Instagram, no @professora Cristiane Dupré, e deixa seu comentário abaixo do vídeo, viu? Eu gosto muito de responder cada comentário. Então vamos lá, a gente vai conversar hoje sobre prova ilícita. E esse tema é muito interessante porque nós tivemos alteração pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964. Então vamos conversar sobre o que é importante em termos de prova ilícita, principalmente para você entender isso no âmbito da prática na advocacia criminal. Como que você pode fazer essa alegação, o que seria uma prova ilícita? Vamos lá, eu trouxe aqui uma espécie, vou tentar usar com você aqui durante a aula, eu uso esse sistema também em alguns módulos lá do meu curso de prática na advocacia criminal. E são uma espécie de vídeos animados, são slides animados, eu acho que o estudo fica mais intuitivo e você pode inclusive rever depois, você pode guardar esses videozinhos e rever depois. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui para você. Uma das primeiras coisas que a gente precisa saber sobre prova ilícita é qual o conceito exatamente que o nosso Código de Processo Penal utilizou, qual é o conceito que, por outro lado, a nossa doutrina trabalha. Então, vamos aqui para a nossa tela para a gente poder entender isso. Na teoria das provas ilegais, se a gente pensar na questão doutrinária, na divisão feita pela Ada Pellegrini Grinover, nós teríamos provas ilegais como sendo um gênero que se dividiria em provas ilícitas e provas ilegítimas. Quando que uma prova ela seria chamada de ilícita? Quando ela ofendesse o direito constitucional ou então o direito material, direito penal. E nós chamaríamos essas provas de ilegítimas quando houvesse uma ofensa ao direito processual penal. Então, como que funcionaria isso? A ilegalidade no âmbito das provas ilícitas, ela não seria no processo. Exemplo, nós teríamos uma confissão mediante tortura. É uma prova ilegal de qual espécie? É ilícita. E se nós tivermos uma ilegalidade no âmbito processual, aí nós teríamos uma ilegalidade dentro do processo, ou seja, ela seria endoprocessual, ela estaria desrespeitando uma norma de direito processual. Eu vou soltar o play aqui no nosso videozinho animado. Então, as provas ilícitas, a ilegalidade ela está fora do processo. Exemplo, a confissão mediante tortura. E no caso das provas ilegítimas, a ilegalidade ela está dentro do processo, ou seja, ela é endoprocessual. Aí eu trouxe como exemplo o artigo 479 do CPP. Então, para que a gente tenha uma prova lá no procedimento do tribunal do júri, a gente tem que ter uma antecedência de colocação dessa prova. Não pode, por exemplo, o Ministério Público chegar e apresentar a prova no momento do julgamento. Nós teríamos, nesse caso, uma ilegalidade dessa prova que teria ocorrido dentro do processo. Então, ela seria dentro dessa classificação, que é uma classificação feita por Ada Pellegrini Grinover, então você vai encontrar em vários livros, vai encontrar na doutrina, a prova gênero ilegal se dividiria em duas espécies, a prova ilícita e a prova ilegítima. Agora, vamos lá. E no nosso Código de Processo Penal? Como é isso? E aí eu convido você a olhar comigo o nosso artigo 157 do CPP, que vai dizer o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. O que você vai notar aqui? Que o artigo 157 ele não fez essa distinção. Ele tratou a ofensa a normas constitucionais ou legais do mesmo jeito. E ele chamou tudo isso de prova ilícita. Por isso que essa divisão que a professora Ada Pellegrini Grinover fez em relação a dentro das provas ilegais em sentido amplo, a gente ter a ilegítima e a ilícita, no artigo 157 do CPP não é dessa forma. Por que a professora Ada Pellegrini Grinover ela fez a divisão? Ela fez a divisão para dar um tratamento diferente a cada uma delas. O CPP não deu. O CPP chamou tudo de prova ilícita
e dê o mesmo tratamento. Qual o tratamento? Ela tem que ser desentranhada do processo. Então, imagine você, no exercício da sua advocacia criminal, se você se depara com uma prova ilícita no processo, qual precisa ser o seu pedido ali? O pedido para que aquela prova ela seja desentranhada do processo, entende? Lá no nosso curso de prática na advocacia criminal, prova é só um dos módulos, tá? E esse aqui é só um pedacinho do que a gente analisa em prova, muito mais coisa. A gente fala sobre a teoria geral da prova em geral, falamos sobre as provas não repetíveis, cautelares, as provas antecipadas, falamos sobre as provas em espécie e, lógico, falamos desde o início da atuação do advogado criminalista. Desde o momento em que ele vai escolher o nicho de atuação, e aí eu te ajudo na escolha desse nicho também. Hoje em dia nós temos nichos muito novos na advocacia criminal, que você nem imagina, então é maravilhoso. Aliás, eu estou indo a São Paulo agora em março, se você está assistindo esse vídeo antes, justamente conhecer um escritório em que um aluno, que foi meu aluno na OAB, está atuando num ramo super diferenciado da advocacia criminal, que é a advocacia investigativa. E eu falo sobre isso no curso também, ajudo você também em algumas coisas de marketing, de oratória, e falo de toda a atuação do advogado no âmbito do inquérito policial ou de outras investigações, atuação no processo penal, a parte de provas, falo também sobre a parte recursal, apelação, recurso sentido estrito, enfim, o curso é muito completo, tem material. Muita gente pergunta, Cris, tem modelo de peça? Tem, modelo editável. Todas as peças que eu trabalho, você tem os slides da aula, você tem as peças editáveis e você tem o chamado roteiro de peça. O que você precisa prestar atenção em cada tipo de procedimento. Quantas testemunhas são, qual artigo que você usa, tudo. Então, é bem completo. Eu vou prosseguir aqui, mas se você quiser conhecer melhor e ter a possibilidade de se matricular no curso de prática da advocacia criminal, se você está no YouTube, o link está aqui abaixo do vídeo. Se você está me assistindo no IGTV, eu vou colocar também na descrição, mas está no meu perfil. Se você clicar lá no meu perfil do Instagram, tem um link. Nesse link tem o caminho para você chegar no curso de prática na advocacia criminal. E tem certificado de conclusão, tá? Vem aqui comigo, vamos voltar para cá. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele não diferenciou, ele chama tudo de prova ilícita e ele dá o mesmo tratamento. Ou seja, o que a gente teve foi uma mitigação das diferenças. Para o Código de Processo Penal, provas ilícitas, elas ofendem normas constitucionais e legais, seja do Código Penal ou do CPP. E qual é a consequência? Elas vão ser desentranhadas do processo. Então, você não precisa, para fins de nomenclatura, prestar atenção, por exemplo, se você está elaborando a sua peça processual, com a nomenclatura que você vai usar, se você vai chamar de ilícita ou se você vai chamar de ilegítima. Se você tivesse, no aspecto doutrinário, pela classificação que a ADA faz, você chamaria, caso houvesse ofensa ao CPP, de prova o quê? Ilegítima. Mas como o artigo 157 não fez essa distinção, ele não fez, inclusive, quanto ao tratamento. Qual é a consequência de uma prova ilícita? Ela precisa o quê? Ela precisa ser desentranhada do processo. Então, esse tem que ser o seu pedido na prática da advocacia criminal. Você precisa ainda ficar atento à teoria da prova ilícita por derivação, também conhecida como teoria do fruto da árvore envenenada, ou ainda, na sua expressão original, a teoria Fruit of the Poisonous Tree, ou seja, teoria do fruto da árvore envenenada. Olha só, antes da gente prosseguir, o seguinte, olha para essa imagem que está aparecendo aí para você. Imagina o seguinte, se uma árvore, ela está envenenada, se o veneno chega pela raiz dela, chega até a árvore, o que vai acontecer com esse fruto? Com essa frutinha aí que está preparada, que está pendurada na árvore? Ela vai ser contaminada também. Por isso que a teoria da prova ilícita por derivação é conhecida como teoria do fruto da árvore envenenada. Gente, se a árvore está envenenada, o fruto também. Ou seja, também é ilícita aquela prova que vai derivar da ilícita. Vou dar um exemplo a você. Se você tem uma prova obtida em uma confissão mediante tortura, aí, com base naquela confissão, é expedido um mandado de busca e apreensão e é encontrada uma prova através daquele mandado que foi emitido legalmente, essa prova está contaminada. Porque qual foi a origem dela?
A origem dela foi uma prova ilícita. Percebeu? Volta aqui comigo. Então, soltando o play novamente, também é ilícita a prova derivada da ilícita, ou seja, o fruto que deriva da árvore. E foi o exemplo que eu te dei, o mandado de busca e apreensão. Tranquilo? Então, você sempre tem que olhar para o contexto todo. Não olha só para aquela prova. Olha, mas qual foi a origem daquela prova? A origem foi lícita ou não? Agora, a gente também tem que entender que existem limitações em relação à ilicitude. E você, no exercício da sua advocacia criminal, você tem que prestar atenção nisso também. Nós temos duas situações em que, mesmo tendo havido uma prova ilícita no processo, isso não vai, digamos assim, contaminar o restante, tá? Não é porque houve uma prova ilícita, uma confissão mediante tortura, por exemplo, que isso contamina tudo. Eu dei um exemplo para você que contamina. Por quê? Porque no meu exemplo, o mandado de busca e apreensão, ele derivou daquela confissão mediante tortura. Agora, há situações em que uma prova não deriva da outra. Há situações em que uma prova ela é independente e há situações em que uma prova ela teria sido descoberta de qualquer forma. Por isso que nós temos duas teorias. A teoria da prova independente e a teoria da descoberta inevitável, que hoje em dia a gente percebe também na leitura do artigo 157. O ideal é que você sempre acompanhe esses videozinhos que eu trago aqui. Se você é aluno do curso de prática, eu falo isso. O nosso curso ele é muito detalhadinho, mas eu digo, faça pausa estratégica, vá parando, vá olhando para o artigo. Você tem que trabalhar, você que está no âmbito da advocacia criminal, você tem que trabalhar de preferência com um vade-mecum que seja voltado para o direito penal. Aí você pode pensar, Cris, mas como assim? Vade-mecum não tem todas as leis, mas olha só, tem alguns que são específicos. Esse VAD, por exemplo, aqui é um VAD de minha autoria e da professora Ana Cristina. Nós temos esse vade-mecum pela editora Juspodium. E ele é um vade-mecum específico, tanto para a prova da OAB, quanto para aquelas pessoas que vão advogar na área criminal. Cris, já está atualizado pelo pacote anticrime? Esse aqui que eu estou segurando, como ele foi direcionado para o 31º exame da OAB, em que não caía ainda o pacote anticrime, não. Essa aqui é a 8ª edição. Mas a próxima edição, que é a 9ª edição, ela já estará com tudo relacionado ao pacote anticrime, tá? Então, é importante que você, seja esse aqui, seja outro, eu indico esse porque eu conheço, fui eu que fiz, mas pode ser outro também. Importante é que seja direcionado ao penal, porque aí você vai ter ali todas as leis especiais, você vai ter muito mais remissões, e isso vai possibilitar que você exerça a sua advocacia criminal, ou se você ainda está se preparando para a prova da OAB, mas que você faça isso de uma maneira muito direcionada. Então, o 157 traz isso para a gente, é legal que você faça a leitura dele. Nós temos, volta comigo para cá, deixa eu soltar o play. Na teoria da prova independente, será que eu soltei esse play, gente? Soltei. Então, na teoria da prova independente, não é evidenciado o quê? Nexo de causalidade entre a prova ilícita e a outra. Elas são totalmente independentes. Então, imagina uma situação em que uma pessoa confessou mediante tortura, mas tem um vídeo dela que foi gravado por uma câmera em frente à loja que ela estava filmando tudo, entende? E na teoria da descoberta inevitável, você tem uma situação em que há uma fonte independente. Gente, elas são muito parecidas, tá? Muita gente diz assim, isso aqui é quase a mesma coisa. Elas são muito parecidas. O importante no exercício da tua advocacia é você conseguir perceber o seguinte, seja uma situação, seja uma teoria ou outra, você perceber o seguinte, eu tenho provas no processo. Uma é ilícita. Uma é. As outras são também? Depende. Se as outras que você tem derivaram dessa aqui, elas são ilícitas por derivação. Então, você vai usar a teoria da prova ilícita por derivação, vai fundamentar também no 157 e vai requerer o quê? Qual vai ser o seu pedido? Desentranhamento. Essas provas, o juiz vai decidir que elas são ilícitas, elas serão desentranhadas, vai ficar esperando em cartórios para ter eventual recurso e, via de regra, elas serão destruídas. Compreendeu? Então, em relação às outras, aquelas que você está vendo que não derivam dessa aqui, seja porque não tem um nexo de causalidade entre elas, seja porque elas derivam de uma fonte totalmente independente. Então, encontraram, por exemplo, o cadáver na casa da vítima, na banheira. O que isso teve a ver
com uma outra prova que foi ilícita. Ela não deriva, ela seria descoberta de qualquer maneira. Tem um cadáver ali na casa da pessoa. E na teoria da prova independente, a gente não tem nexo de causalidade entre uma e outra. Então a pessoa confessou, mas tem ali uma filmagem mostrando que realmente foi ela esfaqueando a vítima. Nesses dois casos, essas provas que não têm nexo de causalidade com a ilícita ou que derivam de uma fonte totalmente independente, elas podem ser utilizadas. Elas não são ilícitas e elas não são ilícitas por derivação. Voltando para cá e continuando, eu sempre fico na dúvida só, soltei. Portanto, ambas aqui são aproveitadas. Elas não são ilícitas e elas também não são ilícitas por derivação. Bem, o que acontece com uma prova ilícita? A gente viu que ela vai ser desentranhada, mas como que isso acontece? Primeiro, o juiz ele vai aceitar e vai decidir, olha, realmente é ilícita. Aí ela é desentranhada. Quando ela é desentranhada, ela não é destruída de imediato. Por quê? Ela fica no cartório, aguardando o fim dos recursos. Acabou? Finalizou? Aí sim, aí a prova é destruída. E é facultada a participação das partes. Gente, é facultada. As partes não têm que participar da destruição. Essa pergunta aqui é muito importante e tem a ver com o pacote anticrime. O juiz que tomou contato com as provas ilícitas, ele permanece no processo? Antes do pacote anticrime, antes da Lei 13.964, nós tínhamos no 157 um parágrafo 4º que ele tinha sido vetado. E o que ele dizia? Ele justamente afastava o juiz que tomou conta do processo. Esse juiz não poderia ser o juiz sentenciante. Por que isso foi vetado? Porque entendeu-se o seguinte, que isso poderia causar uma escolha, um afastamento do juiz por querer, por parte da pessoa. Pelo seguinte, não quero esse juiz julgando a minha causa, vou plantar aqui uma prova ilícita. E esse juiz não vai poder sentenciar. Então, esse teria sido o principal motivo. Mas, com o pacote anticrime, a gente passou a ter no 157 o parágrafo 5º. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu aproveitar aqui o momento para te falar uma coisa super importante sobre o pacote anticrime. Gente, a gente tem várias ADIs já, tá? Se você é aluno do curso de prática na advocacia criminal, se você não é, o link está aqui embaixo para você conhecer. Lá eu falo sobre essas ADIs, eu dou um material com resumo dessas ADIs, eu digo o que está suspenso, o que não está suspenso, a questão do juiz de garantias, a decisão, tudo, tudo, tudo. A gente conversa amplamente sobre o pacote anticrime. O curso ele é todo gravado de acordo com o pacote anticrime, tá? Então, isso te dá uma boa base para você poder exercer a advocacia criminal já sabendo quais são as alterações, mas mais que isso, sabendo quais que estão efetivamente sendo aplicadas e quais não. Quais são as ADIs, quais são os argumentos de inconstitucionalidade, e isso tudo é importantíssimo quando a gente fala de uma lei de um conteúdo tão amplo, uma lei que faz tantas alterações, faz no processo penal, faz no direito penal. Eu tô agora, o lançamento vai ser, se você está assistindo esse vídeo antes, eu vou fazer o lançamento no dia, salvo engano, 16 ou 17 de março, do curso de teses na advocacia criminal. Todas as teses de mérito. Também vou falar do pacote anticrime, não tem como. Hoje em dia não tem como mais a gente falar ou estudar direito penal e processo penal sem o pacote anticrime. Muito cuidado. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, olha sempre a data, vê se o conteúdo já está atualizado, vê se o professor já está falando de acordo com as alterações, porque foram muitas, tá? Foram muitas no CPP, no CP e em várias leis penais especiais. Ok? Não deixa de ficar inscrito no canal, porque eu sempre vou estar trazendo alguma coisa aqui sobre as alterações. Voltando para cá, então, soltando aqui o play, com o pacote anticrime, passamos a ter o parágrafo 5º, como eu te falei, no artigo 157. O que esse parágrafo 5º vai dizer? O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Então, agora a gente tem essa vedação. O pacote anticrime trouxe essa vedação para o artigo 157, ok? Muito cuidado, porque a gente viu que a prova ilícita ela vai ser destruída, mas há 3 casos em que ela não vai ser destruída. Se ela pertence licitamente a alguém, ela não vai ser destruída, né, porque ela é patrimônio da pessoa. Se ela for corpo de delito de um crime, então ela também não pode ser destruída, porque aquele crime precisa ser investigado e a pessoa precisa responder por ele. Ou se servir para absolver alguém.
E aqui, inclusive, a gente tem uma relativização da questão da prova ilícita, que depois a gente pode, inclusive, fazer um outro vídeo, fazer uma live lá no meu Instagram. Eu faço várias lives e a gente conversar um pouco melhor sobre isso. Porque é claro que, de um lado, a gente tem um valor muito importante, uma inadmissibilidade de prova ilícita por respeito a várias coisas. Mas, de outro lado, a gente tem a liberdade da pessoa, que é um bem muito importante, inclusive pela nossa Constituição Federal. Então, será que valeria mais a gente preservar a questão legal, a questão processual e deixar uma pessoa presa indevidamente para que não seja utilizada uma prova ilícita? Ou nesses casos em que poderia gerar uma absolvição, você, advogado de defesa, poderia, por exemplo, numa revisão criminal, uma pessoa te procura dizendo que o parente dela está preso, o parente dela está preso, está cumprindo pena já por um crime de estupro e surgiu uma nova prova derivada de uma gravação ambiental sem qualquer autorização, que levou uma prova testemunhal realmente de que esse crime não foi cometido. E aí, como fica, né? Então, você, advogado criminalista, precisa saber isso também. Quais são aquelas situações em que você pode utilizar e pode focar numa prova ilícita na defesa do seu cliente. A gente também fala disso lá no nosso módulo de provas, no nosso curso de prática. Bem, foi um grande prazer estar aqui com você hoje nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte. Se você gostou, compartilha. Eu sempre digo isso. Conhecimento compartilhado é conhecimento aplicado. E aí a gente guarda mais, vai mais para a nossa memória. E deixa seu comentário. Eu adoro responder cada um dos comentários, viu? Beijo no coração, até o próximo vídeo.